Hoje eu quero compartilhar com você sobre discípulos que Jesus chama, né? Porque eu estava na quarta-feira na célula e eu e o irmão Lauro nós estávamos conversando, né, sobre sermos crente, sermos evangélico ou sermos cristãos. E na verdade, embora o nome cristão é o único que seja bíblico, está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 11, mas hoje eu acredito que a palavra cristão se perdeu muito do sentido que carregava naqueles dias, porque quando chamaram os discípulos de Jesus de cristãos, cristão no grego significa pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Nós temos, né, uma identidade, a nossa identidade como igreja é amar e servir manifestando Jesus, e amar e servir manifestando Jesus, somente um discípulo. Então, mais do que sermos chamados de evangélicos, mais do que sermos chamados de crente, ou sermos chamados de cristão, nós precisamos ser conhecidos por discípulos de Cristo. Amém, queridos? Porque o discípulo é aquele que reproduz o que Jesus fez. Discípulo é aquele que ama como Jesus amou, que se importa como Jesus se importou, que vai até as pessoas que sofrem, que são a resposta. Porque cristãos, quando nós olhamos para o Brasil, por exemplo, né, a grande maioria no Brasil é cristão. E nós sabemos que nessa coxa de retalho, né, chamada de cristão, nós temos cristão católico, temos cristão espírita, tem cristão dentro de vários segmentos na comunidade evangélica, não é verdade? E tudo é cristão. Mas na verdade, querido, quantos que de fato são discípulos de Jesus? Aqui, por exemplo, a Igreja Batista Betel, todo mundo aqui é cristão, mas quantos de fato são discípulos de Jesus? Porque, querido, não basta vir à igreja. A Bíblia nos chama a não sermos somente ouvintes da palavra de Deus, mas a Bíblia nos convoca a sermos praticantes daquilo que Cristo Jesus nos ensinou. Uma vida além ou aquém daquilo que Jesus viveu, sinto muito dizer, querido, nós podemos ter compromisso com outra coisa, menos com Cristo. Ouvi uma frase de um intelectual dizendo assim, perguntaram para ele: cristianismo, o que é para você? Ele disse assim: quem me garante que a igreja hoje, quem me garante se Jesus estivesse vivendo hoje, a igreja hoje não seria o judaísmo de ontem, que o crucificou. Então só os verdadeiros discípulos vão permanecer com Jesus até o fim, porque até aqueles que cantaram Hosana, Hosana, quando Jesus entrou em Jerusalém, lançando os ramos diante de Jesus, mais tarde também gritaram: crucifica-o. Só os discípulos permaneceram firmes, além de Judas, que se perdeu. Amém, queridos? Então, mais do que sermos conhecidos como evangélicos, que existe, né, hoje vários segmentos aí que representa essa sigla evangélicos, ou sermos cristãos, que é muito mais amplo ainda, né, que aí tem tem, por exemplo, cristão espírita, cristão católico, cristão de várias partes aí dos segmentos na religião. Nós precisamos ser discípulos, amém, querido? Nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus. Eu quero aqui pensar com você, por que eu coloquei esse tema? Porque eu quero ler um texto da palavra junto com você, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, quando Jesus começa a escolher os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que ele chega às margens do mar da Galileia, e ele viu 2 barcos, na verdade tinha 100 barcos ali, ou até mais, dezenas ou centenas de barcos, porque era uma cidade que dependia da pesca, era uma das principais funções que praticava, e Jesus estava procurando discípulos, Jesus estava formando, separando pessoas para serem os seus discípulos, mas ele encontra um grupo de pessoas que estava ali. Eu quero hoje aprender junto com você, né, algumas características que nós podemos ver nesses discípulos, que Jesus quer encontrar em nós, para que nós também sejamos seus discípulos. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Antes de nós lermos, deixa eu só explanar para você, eu já ministrei numa outra ocasião aqui também, sobre talmidins. A palavra discípulo no grego significa talmidim, na Bíblia vai ser então talmidim, na língua original. E o talmidim, isso vem desde o período de Samuel. Samuel foi o primeiro profeta que instituiu escola de profetas e começou a fazer discípulos. Desde lá de Samuel, então eles começaram, e aí junto com esse período nasce também a sinagoga.
Então nós sabemos que em Jerusalém tinha um templo, onde o povo se reunia para sacrificar, onde o povo se reunia para entregar as suas ofertas, os seus dízimos, mas também em cada cidade tinha uma sinagoga. A gente vai ver que Jesus, em Nazaré, ele foi expulso de uma sinagoga. A gente vai ver, por exemplo, que Jairo, em Cafarnaum, era chefe de uma sinagoga. Então cada cidade em Israel e fora de Israel, em quase toda a Europa, tem sinagoga. Aqui no Brasil tem sinagoga. Entende? Então a sinagoga não era somente um lugar de cultuar a Deus. A sinagoga naqueles dias, nos dias de Jesus, era um lugar também onde ensinava a criança a ler e a escrever. Durante a semana, a criança ia para a sinagoga, que era como uma escola, e o que ela estudava? A Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. E a criança com 12 anos, mais ou menos, ela já tinha que ter decorado todo o Pentateuco, ou a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tinha que ter esses livros né, na sua mente. E com 11 para 12 anos, eles passavam por uma prova oral, e eles tinham que recitar a Bíblia Sagrada. Por isso que a gente vai ver, até mesmo Pedro, irmãos, que era um homem leigo, conhecendo as Escrituras, e citando a Escritura com tanta facilidade. E aí, irmãos, passando nessa prova, eles entravam por uma nova fase, que era até os 16 anos, para decorar todo o Antigo Testamento. Agora, se eles não passassem nessa primeira fase, eles tinham que voltar para casa, eles eram reprovados, e era mais ou menos assim: você não serve para isso, volta para casa. E lá em casa ele tinha que aprender a profissão dos seus pais. Se ele passasse nessa segunda prova com 16, 17 anos de idade, ele iria seguir um mestre, como a gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo, vai dizer que foi criado aos pés de um homem intelectual, que era um mestre chamado Gamaliel. E tinha também mais 2 escolas muito conhecidas, que tinha vários mestres, chamado Hilel e Shammai, também em Israel, nos dias de Cristo. Quando Jesus fez 30 anos, ele começa então o seu ministério de mestre. Agora, todo mestre, por isso que Nicodemos, um fariseu, um homem, né, intelectual da alta corte, ele chega em Jesus e fala: mestre ou rabi. Sabemos que ninguém pode fazer o que o Senhor faz se este não vir de Deus. Então até os religiosos olhavam para Jesus e alguns o reconhecia como mestre. E Jesus começa agora a escolher os seus discípulos. Mas é interessante que quando Jesus começa a escolher os seus discípulos, ele não vai pegar pessoas que estão desde criança estudando a palavra. Ele vai pegar pessoas que eram improváveis. Ele vai pegar pessoas que eram iletradas. Ele vai pegar pessoas que já tinham sido reprovadas, que já tinham voltado para casa. Você vai ver que todos os discípulos de Jesus foram chamados porque estavam executando alguma tarefa, alguma responsabilidade. Todos eles. Deixa eu olhar, por exemplo, Natanael, estava debaixo de uma figueira, trabalhando debaixo de uma figueira, eu não me recordo certinho, mas estava confeccionando alguma coisa. Porque esses homens já haviam sido reprovados pelos mestres daquele dia. Jesus, ele vem agora dizendo: eu sou diferente de todos os mestres. Eu vim agora para chamar aqueles que ninguém quer. Eu vim para fazer desses que ninguém quer grandes homens, grandes discípulos, cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Jesus, irmãos, ele é especialista em chamar pessoas reprovadas, ele é especialista em chamar pessoas quebradas e restaurar a vida dessas pessoas, e dar para essas pessoas a oportunidade de viver uma experiência sobrenatural com eles. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, por ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e nada pegamos, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram
tal quantidades de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Posso ouvir o glória a Deus? E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos, fala com Deus, peça para que o Senhor Jesus ministre o seu coração, para que Ele traga entendimento, para que você possa ser mais do que um cristão, mais do que um crente, mais do que um evangélico, e você se torne um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus nessa geração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nossos corações estão abertos para que nós possamos receber a Sua palavra. Manifesta a Sua presença, o Seu poder, derrama, Senhor, da Tua graça, coloca as Tuas mãos poderosas sobre cada um dos Teus filhos. Tudo aquilo, ó Pai, que impede os Teus filhos de compreender a Tua palavra, de compreender as sagradas letras do Senhor, que hoje, ó Pai, venha cair por terra em nome de Jesus, e que eles possam ser um canal de bênção, Senhor, que eles possam ser pedras vivas, Senhor amado, para construir um grande edifício para a glória do Teu santo nome. Abre, Senhor, os seus olhos, remova as escamas, tira, Senhor amado, todo o tropeço do coração. Senhor, se houver porventura qualquer retaliação do inimigo, caia por terra agora em nome de Jesus. Se houver qualquer preocupação que venha levar a mente cativa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que os ouvidos sejam desobstruídos, que o entendimento seja aberto, e que este Teu filho que hoje se achegou diante de Ti, possa receber a Sua boa palavra, e que essa palavra possa, Senhor, como uma semente, germinar e crescer, desenvolver e frutificar 30, 60 e 100 por um. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti e abençoo o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Minha esposa liga para o Lucas, ele está ligando para mim, é um discípulo que eu tenho, um pastor de Rio Preto. Ele está ligando, pode ser que aconteça alguma coisa com a família, a gente já fica preocupado, né? É horário deles estarem no culto lá também, está acontecendo o culto lá também, né? Irmãos, a primeira coisa que eu quero olhar com você para esse texto que nós acabamos de ler, é que quando Jesus chega na praia, 2 barcos chamam a sua atenção. Não tinha só aqueles 2 barcos, né? E aí aqueles barcos eram o instrumento de trabalho deles. Aqueles barcos era a ferramenta que eles usavam. Então a primeira coisa que me chama a atenção, né, e eu gostaria de compartilhar com você, né, que Jesus não chama pessoas desocupadas. Todas as pessoas, se vocês olharem no Antigo Testamento, todos os profetas, todas as pessoas que receberam um chamado de Deus, estavam fazendo alguma coisa, estavam trabalhando. E a Bíblia fala que depois de uma noite de pesca sem sucesso, quem aqui já foi pescar e não pegou nada? Tem alguns que ergueu a mão assim timidamente, né? Eu já, irmãos, principalmente quando eu vou com o Vinícius, pé frio demais, irmãos, né? Você viu aquela roupa que o pessoal nos Estados Unidos usa, que já é uma bota com uma roupa de borracha que vem até no peito, né? Eu falei que eu vou fazer uma vaquinha dessa para comprar uma roupa dessa para dar para o Vinícius, porque ele é tão pé frio que quando ele coloca o pé na água, os peixes já correm, né? Agora quando eu vou com o Fernando, quando eu vou com outras pessoas aí, a gente pega bastante peixe, mas com o Vinícius é difícil, né, Vinícius? Aí ele foi com outra pessoa esses dias, fiquei sabendo que não pegou nada também, né? Ele corta cabelo num lugar aí, deixa eu entregar ele, 5 cortes, você ganha uma pescaria. Aí o cabeleireiro levou ele lá, o barbeiro levou ele para pescar, não pegaram nada também, né? Eu sei que não é só comigo não, Vinícius,
trabalho, irmãos. Eles estavam trabalhando quando Jesus chega lá, mesmo depois de não terem sucesso naquilo que eles estavam fazendo, eles estavam lavando as redes. Eles estavam cumprindo as suas tarefas, as suas responsabilidades, porque às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que até é chamado de cristão, e quando chega na empresa onde está uma vergonha, chega sempre atrasado, nunca tem produtividade no serviço, nunca é excelente no que faz. Quem recebeu um Espírito excelente, que é o Espírito Santo de Deus, tem que ser excelente aonde coloca as mãos. A Bíblia fala que tudo que vier às nossas mãos, nós devemos fazer conforme as nossas forças, nem além nem a quem, mas nós precisamos entregar o nosso melhor. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele manifesta Jesus aonde ele está. Querido, a palavra trabalhar ou cultivar, ela vem da mesma raiz de cultuar na língua hebraica. Quando a palavra do Senhor disse ao homem: vão e cultive, plante na terra, cultive, trabalhe na terra. Quando nós fazemos com excelência, desenvolvendo os nossos dons, desenvolvendo os nossos talentos, aquilo que Deus nos deu para fazer. Pode ser até pescar, é que tem alguns que não têm talento mesmo. Quando nós desenvolvemos isso, automaticamente nós glorificamos a Deus, nós cultuamos ao Senhor. Não importa o que você faça. Tem o Juninho ali, ó, é jardineiro, mas faz com excelência, está trabalhando, está adorando a Deus, porque um verdadeiro discípulo do Senhor é íntegro nos seus negócios, é reto nos seus negócios. Queridos, eu tenho pânico quando eu vou em alguma obra e eu vejo entulho para todo lado, caco de piso para todo lado, sujeira para todo lado. Um discípulo de Jesus não pode ser assim. Quando eu trabalhava de pedreiro, chegava na sexta-feira, 3 horas da tarde, parava todo mundo. Nós pegávamos rastelos, saía pegando tudo quanto era pedaço de madeira, com prego, tirando os pregos da madeira por causa das crianças, rastelava toda a obra. E sabe o que os proprietários diziam? Na segunda-feira, eu vim aqui com a minha família, e eu fiquei tão feliz, porque aqui na nossa obra as crianças podem correr e brincar. Essa igreja mesmo, irmãos, nós construímos em mutirão. Quantos e quantos mutirões de limpeza nós fizemos aqui? Quem participou aqui de pelo menos um mutirão de organização? Muitos irmãos aí. Porque Deus habita onde há limpeza, e eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Nós não pegamos nenhum peixe, mas não tem problema, vamos deixar as redes prontas, porque amanhã nós vamos pegar. Agora imagina se eles fossem uns pescadores lambão, catava as redes, não pescamos nada, catasse as redes, montuasse tudo, jogasse tudo no canto. A oportunidade chegou, porque Jesus entrou naquele barco, e tudo aquilo que não dá certo, quando Jesus entra, dá certo. Posso ouvir um glória a Deus? Só que o problema é que quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa empresa, quando Jesus entra no nosso negócio, o que tem é bagunça. Jesus veio para fazer o que você não faz. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus não faz aquilo que os homens podem fazer. Então a primeira coisa, quando Jesus está procurando um discípulo, o que ele quer encontrar? Alguém que trabalha. Seja trabalhador. Trabalhe, irmãos. Não existe crise que resista ao trabalho. Quem trabalha prospera, quem trabalha cresce, quem trabalha vence, quem é dedicado e é excelente no que faz, se torna um objeto de desejo. Por exemplo, agora esses dias, eu estou ajudando o Lucas, meu filho, estou ensinando ele a sentar porta. E a gente pega algumas portas aí de algumas construtoras, de uma construtora da cidade para sentar. E a gente vai lá, irmãos. E a gente varre tudo, a gente chega lá, às vezes está meio bagunçado, mas a gente sai e deixa tudo organizado, tudo limpo. Por quê? Porque o nosso desejo é que através das nossas atitudes, as pessoas possam ver Jesus. Jesus olhou para aquele comportamento e viu algo naqueles homens que podia ser compatível com o ministério que ele estava levantando. Eu pergunto, aquilo que você faz é compatível com o ministério que Jesus quer levantar dentro dessa cidade? O seu negócio glorifica a Deus? O seu negócio honra o Senhor? O seu trabalho atrai a presença de Cristo? Ou o seu trabalho
Às vezes Jesus fala assim, deixa eu passar longe desse lugar aqui, porque esse lugar tem tétano. Eu estou fazendo uma comparação aqui daquilo que eu conheço, obras. É prego para todo lado. Quanto você está conseguindo entender aí? Se você entendeu, dê um glória a Deus. E se você ainda não é excelente, diga no seu coração, Jesus, eu vou melhorar. Vamos falar junto assim, vamos juntos. Jesus, eu vou melhorar. Amém, queridos? Eu gosto de fazer compras de açougue. Você vai num supermercado, aí você vê lá o camarada cortando lá de qualquer jeito. Você volta lá, sim ou não? Se você chega num açougue, está cheirando mal, você volta lá, sim ou não? Agora, quando você chega num lugar onde você encontra pessoas que estão fazendo com amor, você volta lá. Eu compro só num lugar. Entende, querido? Porque eu sei, os irmãos estão aqui que trabalham nesse lugar. Porque são excelentes no que faz. Amam o que estão fazendo. Então, querido, em nome de Jesus, seja extraordinário. Chame a atenção de Jesus naquilo que você faz. Diga bem forte assim, eu vou ser bom no que faço. Amém, querido? Em nome de Jesus, seja o melhor, né? Eu sei que, cara, que tem vários, tem advogado, tem doula, tem enfermeiros, seja bom naquilo que você faz. Glorifique o Senhor, porque Jesus está olhando. Segunda coisa, a pessoa que Jesus está procurando é uma pessoa desprendida de recursos, de bens materiais, de coisas. Porque, irmãos, eu quero pensar com você nesse texto, que Jesus, ele chega, assim que ele chega, ele já coloca uma expectativa em todos os barcos, só 2 foi aprovado, o resto foi reprovado. Barco de pescador, irmãos, se você for lá na praia, e chegar perto daqueles barcos de madeira, que pesca lá, o cheiro é terrível, sim ou não? Mas esse barco, Jesus entrou dentro, Jesus se sentou nele, então mostra que era algo excelente que tinha ali, não era qualquer coisa, não é verdade? Mas aí chama a nossa atenção, que mesmo depois de uma noite de fracasso, uma noite de frustração, mesmo depois de trabalhar e não conseguir conquistar nada, cansado, lavando as redes, preparando para o próximo dia, Jesus entra no barco de Pedro. É interessante que o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Ele quer usar o que você tem para abençoar pessoas. Ele quer usar a sua empresa, ele quer abençoar o seu negócio, ele quer usar você lá dentro, no setor onde você está. O teu pastor não pode entrar naquele setor da usina, o teu pastor não pode entrar lá na escola, o teu pastor não pode, mas Jesus escolheu você como discípulo para fazer a diferença naquele lugar, porque Ele quer usar aquilo que você tem esteja à disposição dEle, para que Ele possa se manifestar naquele lugar, para que Ele possa manifestar o amor naquele lugar. Sabe, queridos, às vezes nós temos irmãos que estão aqui na igreja, que chegaram à igreja porque tiveram contato com outro irmão, que esse irmão foi prestar um serviço, e através disso, essa pessoa veio para a igreja e está na igreja há tantos anos, porque Jesus reina nesse lugar, Jesus tem liberdade para atuar nesse lugar. Agora, se Pedro fala, não, eu estou muito cansado, eu vou embora para casa, eu não quero perder tempo com isso não. Quem que ia perder, é Jesus ou Pedro? Pedro, irmãos. Mas ele colocou o que ele tinha à disposição. Jesus, ele quer saber se o seu carro está à disposição dele, se a sua casa está à disposição dele, se o seu recurso está à disposição dele. Sabe por que muitas vezes que nós vamos pensar assim, que a empresa de Pedro estava quebrando, irmãos. A empresa de Pedro não estava crescendo, a empresa de Pedro, de João e Tiago estava falindo. O texto vai dizer porque eles pescavam e não pegavam nada, até que Jesus entra nessa empresa, e quando Jesus entra nessa empresa, o extraordinário acontece. Mas quando o extraordinário acontece, não é para a sua glória, não é para o seu louvor, não é para o seu engrandecimento, é para que o reino de Deus se estabeleça através da sua vida, através do seu negócio, através daquilo que Deus te deu. O problema é que algumas pessoas, quando começam e recebem a bênção, depois se esquecem de Jesus.
E eles foram aprovados, porque Pedro não mediu dificuldade. Ele deixou Jesus entrar no seu barco. Ele afastou, acredito que remou um pouquinho mais profundo, que não era um barco tão grande. Remaram um pouquinho ali, soltaram uma poita ali, e o barco ficou apoitado, e Jesus continuou abençoando a multidão que estava na praia. E Pedro no barco, irmãos. Que privilégio. Posso ouvir um glória a Deus? Na verdade, que privilégio ter Jesus no seu barco, todo mundo lá na praia ouvindo Jesus, mas Pedro ali, irmãos, do lado de Jesus, meio sem entender, ouvindo Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, mas o coração dele era desprendido, ele não estava pegado às coisas materiais. Sabe por quê, irmãos? Quando nós não conseguimos renunciar às coisas materiais da nossa vida, muitas vezes nós acabamos renunciando a Jesus. A Bíblia vai falar de um outro homem, lá no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 18, chamado jovem rico. Ele chega diante de Jesus, é o texto que fala que é mais fácil passar o camelo pelo fio de uma agulha, ou pela bunda de uma agulha, do que um rico pelo reino dos céus. Camelo, na verdade, ele era o novelo de linha, que é custoso gastar toda aquela linha tricotando, é trabalhoso fazer isso. Mas um homem que chega em Jesus e fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, você vê o que está escrito na lei, amará a Deus sobre todas as coisas. Jesus fala os termos da lei, e ele diz, eu observo isso desde a infância. Aí Jesus olhou para ele e disse, ainda lhe falta uma coisa: vende tudo o que você tem, dê aos pobres e segue-me. E ele se entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora. Sabe, querido, Jesus não disse que riqueza é um problema, porque no próximo capítulo, Jesus ele também tem um encontro com outro homem muito rico. E ele não pediu para esse homem muito rico, chamado Zaqueu, vender tudo o que tinha e seguir Jesus. Porque o dinheiro não é o problema é quando nós temos o amor ao dinheiro, quando nós amamos mais o dinheiro do que a Jesus, quando nós amamos mais o dinheiro do que o reino de Deus. Deus não tem problema com riqueza, a vontade de Deus é que todos sejam abençoados, que todos sejam prósperos, que todos tenham bastante. Essa é a vontade de Deus. Mas o problema é quando nós amamos mais o dinheiro, e quando nós não conseguimos renunciar a coisas materiais, porque nós estamos presos nelas, sem perceber nós renunciamos Jesus das nossas vidas. E Pedro, ele foi aprovado porque ele era desprendido, ele não estava preso às coisas materiais. Quando Jesus disse, me dá a sua empresa, me dá o seu negócio, para que eu possa glorificar a Deus a partir do seu barco, Pedro imediatamente se colocou à disposição, imediatamente. Então a segunda coisa que nós vemos, irmãos, ser desprendido. Jesus quer saber o quanto de você, o quanto do que você tem está à disposição do reino dele. Jesus quer saber. E quando chegar o dia que você for provado, eu não sei se você, porque todo mundo é cristão, todo mundo é evangélico, e todo mundo, até o diabo é crente, irmãos. Todo mundo é crente, até o diabo é crente. Mas discípulos são aqueles que são excelentes no que fazem. Discípulos são aqueles que não têm o seu coração nas riquezas, mas em Jesus. Terceiro, obediência. Porque quando Jesus termina de ensinar a multidão, o texto diz que Jesus falou assim, leve o barco mais profundo, mas vai mais para dentro do mar e lance as redes. Irmãos, Jesus aqui estava falando com um especialista. Jesus estava falando com alguém que conhecia tudo. Um dia eu estava ali, as paredes dessa igreja estavam mais ou menos com 1,5 metro de altura. E eu estava ali no canto, orando e falando, Senhor, quando chegar lá com quase 10 metros de altura, vai ser muito difícil para nós trabalharmos. Para amarrar uma coluna, para concretar uma coluna, vai ficar difícil demais isso. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, irmãos. E ele disse assim, o seu conhecimento pode ser o maior fator de incredulidade dessa igreja. Porque Pedro diz assim, Senhor, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. E esse tipo de peixe aqui, Senhor, não pega de dia com redes na flor da água.
Porque esse tipo de peixe é como as curvinas aqui do Tietê. Quem pesca curvina? Quem já pescou curvina? Você vai pescar curvina lá de dia, é 15 metros de linha, irmãos, 15 metros de profundidade, é lá no canal do rio, porque o peixe está lá no chão, está lá no fundo, porque é um peixe de águas escuras. Mas quando você está pescando à noite, você coloca lá uma lanterna na beirada do barco, você vê elas passando por cima d'água, porque elas sobem e ficam na flor da água. Era um tipo de peixe mais ou menos assim que eles pescavam. E Pedro estava dizendo: mestre, nós já pescamos a noite toda, esse tipo de peixe não pega aqui, desse jeito, nós já tentamos, mas porque o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. Sabe qual tipo de discípulo que Jesus quer chamar, que Jesus quer separar para Ele? São aqueles discípulos, que estão dispostos a obedecer, mesmo sem entender. Às vezes nós temos dificuldade de obedecer, porque nós não conseguimos compreender a forma que Deus vai agir. Deixa eu dizer para você, querido, Deus age de formas que é muito diferente das formas que nós agimos. Deus age de formas sobrenaturais, Deus faz de formas que nós não podemos entender, então cabe a gente somente a obedecer. Outra ocasião, diz a palavra de Deus, que Jesus estava sendo criticado porque ele não pagava imposto. E aí criticaram, falaram para Pedro: seu mestre não paga imposto. Agora, por que Jesus não pagava imposto? Porque ele é o descendente de Davi. Desde o dia que Davi derrubou o gigante, a sua família recebeu isenção de impostos. Muitos anos depois, muitos séculos depois, estava Jesus, filho de Davi, que era isento. Mas quando Pedro fala isso, Jesus fala assim para ele: Pedro, pega uma vara, vai em tal lugar, pesca um peixe, lá na boca do peixe tem uma dracma de tal valor, você vai pagar o meu e o seu imposto. Irmãos, Pedro, olha só, irmãos, o que Jesus estava fazendo com ele? Pedro sabia tudo de pescaria, sabia que isso era impossível acontecer. Mas sabe por que Deus faz isso conosco? Porque obediência, irmão, unção sem obediência é inconsequência. Sabe por que Jesus estava testando Pedro? Lance a rede, pesque o peixe, porque haveria um nível de unção para ser liberado sobre esse discípulo, e unção sem obediência é loucura. Porque tem muita gente que depois que recebe um nível de unção, um nível de exposição, começa a usar a unção para a glória de si mesmo, perde a humildade, começa a se achar que é melhor do que todo mundo. Obediência, irmãos, obediência. Jesus está pedindo para você sacrificar, você não sacrifica, porque você quer entender. Está cheio de gente hoje estudando Bíblia para poder beber, está cheio de gente hoje estudando Bíblia para poder fumar, está cheio de gente hoje estudando Bíblia para poder fazer tatuagem. Não estudam Bíblia para serem obedientes, porque eles querem argumento que pode fazer, querem andar no limite. Ei, deixa eu dizer, queridos, se Pedro tivesse sido reprovado nesse momento, se faltasse obediência na vida de Pedro nesse momento, se faltasse obediência na vida de Pedro no momento que Jesus mandou ele pescar o peixe com a dracma, será que haveria obediência quando o Espírito Santo de Deus mandasse Pedro ir à casa do gentil Cornélio? Porque Pedro chega na casa de Cornélio e lá vai dando a letra: você sabe que é proibido eu estar aqui, porque um judeu não entra na casa de um ímpio, de um gentil. Mas o Senhor mandou eu vir aqui. Eu não entendo, mas eu obedeço. Às vezes, a gente... Quem aqui já viajou de avião já? A gente chega lá, está lá aquele tubo com duas asas. Não é verdade, irmãos? E aquele negócio, irmãos, quando eu fui para a Coreia do Sul, fazer aquela conferência em 2016... a primeira vez que eu tinha voado, eu não tinha voado ainda, 22 horas de voo. Aí quando eu cheguei, que eu vi o avião, meu coração, bum, 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 bum. Eu fiz até seguro de vida, irmãos. Se acontecesse alguma coisa, seguro de vida traria meu corpo para minha família. Pastor, o senhor é incrédulo? Não, é prudência, irmãos. Porque a gente entra num negócio daquele que pode cair. Não quero colocar medo em você. Sim ou não? Quantos aqui conhecem o projeto da aerodinâmica de um avião? Quem aqui conhece? Quem chega na porta do avião e fala: cadê o engenheiro desse avião? Manda o engenheiro do avião vir aqui,
explica tudo isso aqui, porque eu quero entender esse negócio aqui, como que funciona, como que voa, como que levanta, como que desce. Eu quero que ele me explique tudo. A gente entra no avião sem entender nada, senta no avião, voa de um lado para o outro, e vai e volta, certo ou errado? Sem entender. E quando chega na hora de Deus, a gente quer que Deus explique tudo para a gente. Ei, se Deus mandou ir para o fundo, vá, saia das águas rasas, vá para o fundo, porque é lá no profundo que Ele quer levar você para uma experiência com Ele, uma experiência sobrenatural que você nunca viveu na sua vida. Porque Jesus, Ele está dizendo, se eu não posso hoje testar você, se eu não posso hoje experimentar você, se eu não posso hoje dar direção para você, como que você pode ser meu discípulo? Você serve para ser um cristão, um evangélico, até um crente, mas meu discípulo não. Meu discípulo tem que ouvir a minha voz, porque os meus discípulos ouvem a minha voz. Se vocês amarem uns aos outros, Evangelho de João capítulo 13, eu vos dou um novo mandamento: se vocês amarem uns aos outros assim como eu vos amei, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus não fala serão meus crentes, serão meus cristãos, serão meus discípulos. Amém, queridos? Então vamos lá, só para a gente frisar. Primeira coisa que Jesus quer encontrar num discípulo: trabalho. Segunda coisa, desprendimento, que você seja desprendido. Terceira coisa, obediente. Quarto, sucesso. Fala bonito assim, quarto, sucesso. Jesus não quer chamar nenhum fracassado para a sua obra. Tem gente que não presta em lugar nenhum. Não presta trabalhando na usina, não presta trabalhando de servente, não presta trabalhando de pedreiro, não presta trabalhando em lugar nenhum dá certo. Aí já que não deu certo em lugar nenhum, eu vou me encostar na igreja, porque eu vou virar um pastor e agora a igreja vai me sustentar. Oxe. Como que tinha sido a noite de pescaria deles? Um fracasso, certo ou errado? Tinha sido um fracasso. Sabe por que Jesus promove essa pesca maravilhosa? Porque todos aqueles que Ele chama têm que renunciar a alguma coisa boa. Você pode ver que Jesus sempre chama pessoas que são bem-sucedidas, gente que está fazendo alguma coisa, gente que está dando certo. E Jesus não iria tirar eles daquele lugar sem antes eles viver a maior experiência na vida deles, na empresa deles, que eles estavam ali. Porque a gente vai ver os grandes homens de Deus deixaram salários maiores. Entende, irmãos? Deixaram uma proposta de crescimento, abriram mão de suas empresas e começaram a servir o Senhor. Está cheio disso. Um dos missionários, por exemplo, que mapeou a África, e esse missionário foi responsável em mapear o Mar Vermelho, até chegar na África. Ele que descobriu que o Mar Vermelho nasce na África, é o segundo maior rio do mundo em extensão. Esse missionário, ele era médico do rei da Inglaterra, e quando Deus o chamou, ele deixou tudo, e foi para a África, para poder pregar o Evangelho, amar pessoas, servir pessoas, e manifestar Cristo Jesus. Jesus quer que você seja um homem de sucesso, e quando você vir para a obra, você vai dizer: eu renunciei, eu deixei, por amor a Cristo, eu deixei algo, porque para mim Ele é maior. Quinta coisa importante que Jesus consegue encontrar, embora parece ser um negócio tão bobo, mas Jesus encontra em Pedro um coração que tinha consciência da sua existência. Para trás de mim, Senhor, eu sou um pecador. Sabe quem é os discípulos que Jesus ama? Os discípulos que Jesus serve? Aqueles que reconhecem a sua pequenez. Aqueles que reconhecem de fato, porque, irmãos, a primeira coisa, eu trato tanta gente, eu cuido de tanta gente, e um dos maiores problemas que eu lido é quando chega alguém com depressão e ela não quer aceitar que está com depressão. Porque enquanto você não aceita que está com depressão, enquanto você não aceita que está doente, você também não aceita o tratamento, porque você rejeita, há uma autonegação. E tem muitas pessoas que estão dizendo: não, eu sou santo, eu sou puro, eu sou bom. Não, Jesus não te chama porque você é bom, Jesus te chama porque Ele quer tornar você melhor, Ele quer trabalhar na sua vida, porque Pedro diz: Senhor, para trás de mim, eu sou um pecador. Porque de repente você está pensando: pastor, eu sou o pior homem da face da terra, eu sou um pecador. Foi assim que Pedro se sentiu, porque quando ele viu o milagre da pesca, caiu a ficha. Não é um homem que está diante de mim, não é qualquer pessoa que está diante de mim, o próprio Deus está aqui. O Todo-Poderoso está aqui manifesto na minha frente.
para trás de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Sabe, irmãos, quando nós nos apresentamos diante de Cristo, dizendo: Senhor, eu sou pecador, e eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor cure as minhas feridas. Eu preciso que o Senhor me restaure. Eu preciso que o Senhor me purifique, porque eu de fato sou um homem terrível. Eu sou um pecador. Sexto, deixar ou entregar. Jesus, Ele quer encontrar pessoas que estão dispostas a deixarem alguma coisa ou entregar alguma coisa. É interessante que Jesus fala assim: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Eles pescavam peixes para a morte, certo ou errado? Mas Jesus estava chamando eles para pescarem homens para a vida e para a vida eterna. O que vocês estão pescando hoje, em poucos dias se acaba. Mas o que eu estou chamando vocês para pescar hoje, é para a vida toda, é para a eternidade. Quando Jesus termina com eles, versículo 10 e versículo 11, diz assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pastor, como assim? Que loucura é essa? Ei, quem chama, sustenta. Vou contar a história rapidinho aqui e quero encerrar contando essa história. É uma biografia de um grande homem de Deus chamado John Graham. Não é Billy Graham, é John Graham. Esse homem viveu lá no mais ou menos século XVIII. A história desse homem está no livro chamado Generais da Fé. John Graham, certo dia, estava orando de madrugada e Deus falou para ele: John, eu quero levar você para a África e você vai ser um grande pregador. Mas o homem tinha 7 filhos pequenos. Quantos filhos, irmãos? 7 filhos. Ele chega no outro dia e fala para a esposa: nós vamos para a África. E ela disse: como assim? Nós não temos dinheiro para nada. Não, Deus me chamou, estava orando e Deus falou que é para a gente ir para a África, porque Ele vai fazer da gente pescadores de homens. Mas quando isso? Aí ele falou: daqui 27 dias o Senhor mandou a gente ir para o porto e pegar o navio. Mas nós não temos um centavo. Não, o Senhor mandou. No dia tal, no dia D, ele pegou a esposa, colocou as suas roupas numa mala e foi para o porto sem nem um centavo no bolso. Chegou no momento de embarcar, tinha uma rampa no navio lá, todo mundo subindo naquele navio, e ele entra também naquela fila, sem nem um centavo no bolso, sem a passagem, sem dinheiro para poder pagar a passagem, e ele entra naquela fila porque Deus o tinha chamado. E quando ele está chegando, que ele já é o terceiro, e atrás dele estava a esposa e todos os filhos, tudo uma escadinha, alguém na frente dele era um servo de Deus, e essa pessoa disse: Deus pediu para mim pagar a sua passagem. E aquela pessoa pagou a passagem. Eles entraram no navio, viajaram até a África. Para descer na África, eles tinham que ter dinheiro para poder provar que tinham condições de se sustentarem por algum tempo, e eles não tinham um centavo. E eles foram para a fila, tipo alfândega, e quando chegou lá, alguém se levanta e fala assim: Deus pediu para entregar esse valor aqui para você. Só para resumir, irmãos, esse homem começa a pregar. John Graham foi o idealizador da sala de cura, sala de oração de cura. Ele começou a pregar na sua própria casa, onde ele estava residindo, e Deus começou a curar muitas pessoas. Em 6 anos que ele ficou na África, ele implantou 60 igrejas para a glória do Senhor Jesus. Centenas de milhares de pessoas começaram a se converter, e algumas dessas igrejas chegou a milhares de membros e pessoas convertidas. A história vai dizer, querido, que ele saía para poder pregar numa cidade, e quando ele voltava,
tinha barracas montadas na frente da casa dele, porque as pessoas vinham de todo lugar da África, porque ali se ouvia falar que tinha um discípulo de Jesus, que colocava as mãos sobre os enfermos, estes eram curados, e esse homem estabeleceu um grande ministério, voltou para os Estados Unidos, e deu continuidade a esse ministério, e foi um grande implantador de igrejas, que Deus o usou de forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, irmãos, Ele não quer saber se você tem condições. Isso para Ele, porque às vezes a gente fala, mas como assim Pedro deixou o seu trabalho? Pedro foi viver só do ministério? Deixa eu contar para você. Quando eu assumi essa igreja, nós reunimos mais ou menos 100 pessoas. Eu tinha um salário mais ou menos naquela época de 6 ou 7 salários mínimos. E eu vim para a igreja para receber 3 salários mínimos, que era o que a igreja podia pagar. Quem chama, sustenta. Pastor, nesses 14 anos, faltou alguma coisa? 13 para 14 anos, nunca faltou nada. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida das nossas vidas. Deus existe, sim ou não? Sim ou não? Só que Ele nos chama a entregar alguma coisa. O que está impedindo você de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? O que impede você de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? A mentira impede você de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? A dureza do coração impede você de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? O que está impedindo você de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? O que Jesus está pedindo para você hoje? Traga aqui, arraste até esse altar, coloque aqui e deixe aqui. É vícios? É pornografia? O que está impedindo você? É o seu casamento? Porque você decidiu ser um homem fora do padrão de Deus para sua esposa? O que está impedindo você de ser um verdadeiro discípulo? São seus filhos? Porque você não é um pai segundo o coração de Deus? É a sua vida financeira? É a sua reputação? O que está impedindo você de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Hoje Jesus está separando discípulos, não é crentes, nem evangélicos e nem cristãos, mas são discípulos que amam e servem e manifestam Jesus por onde vai. Coloca para mim que eu quero encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz esse texto. Vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui, depois de Pedro e João ser açoitados, serem presos, serem espancados, eles pregam um sermão poderoso, e os religiosos olham para eles e dizem: nós vemos Jesus neles, porque eles falam com a mesma autoridade, com o mesmo amor, com a mesma intensidade do que Jesus, porque eles eram discípulos de Jesus. De Jesus. Hoje Jesus quer fazer de você um verdadeiro discípulo, mas existem algumas coisas que nós vamos ter que deixar para trás. Às vezes nós vamos ter que deixar para trás a mágoa, às vezes nós vamos ter que deixar para trás o ressentimento, às vezes nós vamos ter que deixar para trás a nossa empresa, o nosso negócio. Eu não sei em que nível que Deus vai te chamar para ser discípulo, mas às vezes nós vamos ter que deixar para trás alguma coisa.